Bom, pessoal, nós vamos aqui agora, falar sobre uma das várias aplicações de EDO, que é equações diferenciais, No caso aqui, vamos estar falando dela sobre aplicar uma EDO para resolver, saber, a corrente em alguns circuitos elétricos, Circuitos elétricos em série, no caso aqui o circuito RL e o circuito RC. O que seria esse circuito RL? Um circuito RL ele seria um circuito resistivo indutivo e o circuito RC seria um circuito capacitivo, resistivo capacitivo, Aí é um circuito elétrico, mas como é que a gente pode falar sobre a eletricidade, sobre malhas elétricas, que são circuitos elétricos, sem falar o pai, o pai de circuitos elétricos, que foi um cara que muito importante para a eletricidade, parte eletrônica, como um todo, que foi o Sr. Kirchhoff. Segundo Kirchhoff, que foi um grande estudioso dessa área, no circuito RL, a mesma denominação vale tanto para o RL quanto para o RC. Segundo a lei de Kirchhoff, diz que a soma da queda de tensão no resistor e no indutor deverá ser igual à voltagem no gerador. O que seria essa voltagem no gerador? É a tensão que você vai estar aplicando no circuito, O circuito RL, voltando a lembrar, que é um circuito resistivo indutivo, No circuito capacitivo vai ser também a mesma coisa, que a lei de Kirchhoff diz que a soma da queda de tensão tanto no resistor quanto no capacitor ela deverá ser igual à tensão no gerador, ou seja, a voltagem no gerador. Voltagem volt ela é a unidade de tensão, Por isso que está escrito aqui como a voltagem no gerador, a mesma coisa de tensão, tá ok? Então agora partindo para um princípio mais prático, Aqui está um circuito RL, que é um circuito resistivo indutivo, O R aqui representando a resistência, O L representando a indutância e esse símbolo aqui é o símbolo da tensão, que vai estar sendo aplicada nesse circuito. Aqui, pessoal, eu não vou estar deduzindo a fórmula, porque para deduzir a fórmula você vai precisar saber um pouco de eletricidade e a ideia aqui não é essa. A ideia aqui é você que é um engenheiro de produção, você poder pegar a fórmula, poder resolver essas coisas aqui de elétrica sem ter muito conhecimento na área, mas eu acredito que o engenheiro tem que saber um pouco de tudo de cada área, A verdade é essa. O circuito, ou seja, resistivo capacitivo, também vai ser formado por um resistor, por um capacitor e também pela tensão, Novamente, eu não vou estar explicando novamente, que eu não vou estar deduzindo a fórmula, porque você precisa de algumas noções de eletricidade. Eu não acredito que não seja necessário. Você pode utilizar a fórmula aqui, você que é matemático, pode pegar a fórmula e simplesmente utilizá-la, que irá ter sucesso também. Vamos agora, pessoal, ver na prática, Como os dois circuitos são bastante parecidos, a fórmula é só questão de aplicação mesmo. Você pega aqui e aplicar, eu vou estar fazendo apenas o exemplo do circuito RL. Mas o circuito RC você vai seguir a mesma linha de raciocínio, não muda nada. Só muda só que você vai ter uma capacitância no lugar de uma indutância. E a fórmula também que muda, Obviamente você vai estar utilizando a fórmula de um circuito RC. Mas isso é o mais tranquilo, Vamos lá. Aqui está o nosso exemplo, pessoal. O nosso exemplo é o seguinte. Uma bateria de 12 volts é conectada a um circuito em série RL. Como já falei, circuito RL é um circuito resistivo indutivo, no qual a sua indutância é de 1/2 R. R é uma unidade de indutância, viu, pessoal? E a resistência do resistor, ela é de 10 ohms. Ohms também é uma unidade, de medida de resistência, Tá aqui o circuito desenhado aqui no cantinho. Aí eu coloquei a seguinte pergunta, Determine a corrente sabendo que a corrente inicial é 0. Ou seja, o circuito está aqui, Vamos apenas pegar a fórmula, que está aqui, e vamos substituir. Onde tem o R de resistência, você vai colocar o valor da resistência. Onde tem o L, você vai colocar o valor da indutância. É questão de aplicação de fórmula simples. Você só vai pegar aqui, você vai aplicar a fórmula, podendo só fazer substituição só. Onde tem o R que estava aqui, você vai colocar o valor da resistência, que é 10 ohms. Onde tem
o L de indutância vai colocar o valor da indutância e tal, e vai também utilizar um pouco de matemática básica, né? Nesse caso aqui, você só vai, como aqui a indutância está sendo dada em fração, né? Você vai apenas utilizar matemática básica, né? Para poder tirar a fração. É coisa simples. Aqui o exemplo é um exemplo simples, mas ao mesmo tempo que ele é simples, ele pode ser utilizado para qualquer tipo, né? Então, aqui, como está vendo aqui, foi utilizado aqui uma regra de matemática bem básica, bem basicona mesmo. Só jogou 2 para cima e tal, que é divisão de fração, bem simples. E aqui já começa a entrar um pouco no âmbito da EDO, né? Que é a equação diferencial. Aqui já separando já o P de x. Quem seria o P de x? O P de x é esse valor aqui que está no i sozinho, né? Ou no caso que vem posteriormente a derivada, né? Do circuito. Nesse caso aqui tinha que ter uma linha aqui, né? Para poder ficar bem parecido mesmo. Mas é bem simples o Q de x. O Q de x será o valor da tensão, no caso, e o P de x será o valor da resistência. Para ser mais... Não o valor da resistência, perdão. Aqui vai ser o valor da resistência dividido pela indutância, e aqui vai ser o valor da tensão dividido pela indutância. Vai ser o valor de Q de x e o valor de P de x. Ok? Aqui agora nós vamos pegar os valores de P de x e Q de x, vamos utilizar a fórmula de Lagrange, né? Que o pessoal aí que deve estar vendo esse vídeo já de EDO já deve estar um pouco familiarizado, né? Por essa fórmula que só tem tamanho, mas veio para ajudar bastante a vida de nós engenheiros, né? Então aqui a fórmula é bem simples, né? Y de x, o y aqui está assumindo o papel do i, né? Você poderia trocar aqui o y de x pelo i, tranquilamente, mas aqui estamos utilizando, vamos utilizar mesmo o conceito padrão mesmo, né? Como se estivesse resolvendo qualquer outra EDO. Aqui ela é elevado a menos integral de P de x, que será o P de x, o 20, vezes dx, que multiplica, abre colchete, que multiplica a integral de Q de x, que será o Q de x, o valor da tensão dividido pela indutância, que multiplica elevado a P, a integral de P de x, dx, vezes dx mais c. É bem simples, a equação ela só tem tamanho, que como já falei já, né, ela veio bastante para nos ajudar, né? Aqui embaixo você só vai estar só substituindo, né, os valores da equação que foi dada aqui em cima, você só vai estar apenas substituindo os valores. É básico, onde tem P de x você vai colocar o 20, onde tem o Q de x você vai colocar o 24, e assim vai. Aqui agora nós já vamos utilizar um pouco de integral, né? São integrais bem simples, né? Integrais, acredito eu, que são integrais imediatas, né? É bem simples, você vai pegar o 20, que é uma constante, jogar para fora, regra de integração, né? Integral de x é x, basicamente. O 24 é uma constante, você pode jogar ele para fora, fica aqui, mesma coisa, o e elevado a 20, que se o 20 estava aqui dentro da integral, você joga ele para fora, por ser uma constante. Normal, não tem problema. Aqui embaixo você já vai colocando já os resultados já da integral, né? Já resolvida já. É elevado a menos 20x, tal, que multiplica 24, é elevado a 20x, dx mais c. Aqui, pessoal, ela é uma integral... Bom, eu acredito... Depende da prática de cada um de integral, né? Eu vejo isso aqui como uma integral quase que imediata, né? Não é imediata na regra, mas de tanto você fazer, você já acaba sabendo já os resultados, né? Por isso que aqui eu fiz de uma forma bem direta, né? Que aqui você vai ser uma substituição bastante simples, por sinal, né? Você vai substituir o 20x por u. Aí depois você vai derivar o u, que vai dar a derivada de 20x, vai dar 20. O 20 você pega, joga para baixo e tudo. Acredito que o pessoal que já deve ter já um pouco mais de familiaridade com a integral, né? Que já está aqui em uma altura dessa, acredito que você já tem já um pouco mais de familiaridade, sabe o que eu estou entendendo, né? Aqui você vai dar uma simplificada, né? 24 por 20, dá para simplificar os dois por 4. 20 dividido por 4 dá 6, ou 24 dividido por 4 dá 6, e 20 dividido por 4 dá 5. Está aqui do lado. Aqui você achou a equação geral, né? Você achando a equação geral da corrente, você vai voltar agora para a questão. O que ela pede? Ela pede que você determine
o valor da corrente, sabendo que a corrente inicial ela é zero. Ou seja, substituindo aqui, né, o I de x, a gente vai colocar o valor, né, da corrente inicial é zero. Se a corrente inicial é zero, ou seja, o tempo dela também vai ser zero, né? Você vai fazer uma substituição aqui, bastante simples. Vocês vão fazendo aqui a substituição. Aqui qualquer número aqui vai ficar. A gente substitui aqui o zero. O y de x substitui por zero. E onde tem x aqui a gente vai colocar também o zero. Aí vai ficar 20 elevado a menos 20 vezes zero. Todo número vezes zero dá zero. Qualquer número elevado a zero é 1, indiscutivelmente. Não tem como você discutir sobre isso. Qualquer número elevado a zero será igual a 1. Aqui também, dentro da mesma curva, você vai cair na mesma situação, né? De 20 vezes zero. Qualquer número elevado a zero é 1, não tem problema. Mas a sua constante. Ou seja, como aqui vai dar zero? Zero o quê? Aqui vai dar E elevado a zero é 1. E aqui vai dar E elevado a zero, que também é 1. Aí fica mamão com açúcar, né? Ficou zero, que é y de zero, que também é zero, né? É igual a 6 quintos mais a constante. A constante, né? Fazendo um jogo de sinal aqui bem rápido, né? Pegando 6 quintos e jogando para o outro lado. A constante ela será igual a menos 6 sobre 5. Aí, pegando agora aqui, você vai pegar o resultado de C, né? E vai substituir na equação geral que você acabou de encontrar, né? Aí fica bem simples. Fica simples, né? Fica I de x igual a menos 20. Fica I de x igual a E elevado a menos 20x, que abre colchete, que é 6 quintos, vezes E elevado a 20x, mais menos 6 quintos. Aí fica bem tranquilo, né? O pessoal que está me acompanhando aí, acredito que conseguiram acompanhar o raciocínio. Caso vocês não tenham entendido, né, vocês podem voltar o vídeo aí e repetir ele quantas vezes vocês quiserem. Eu tenho certeza que vocês vão entender, que eu acredito que eu detalhei bastante, pelo menos a resolução da questão, né? Tem detalhes aqui, né, que vocês vão poder ver, né, de onde é que está vindo toda a representação que eu estava falando, do P de x, Q de x, de uma EDO de primeira ordem. É bem tranquilo. Então, pessoal, eu também acabei colocando mais uma pergunta nela, né, nessa questão, que eu achei que viria um caso, seria uma pergunta que iria agregar, né? E aqui está a pergunta: o que acontece quando o tempo tende ao infinito? Ou seja, o que acontece com esse circuito, com a quantidade desse circuito, quando você aumenta o tempo nele, ou seja, com a mesma tensão, você aumenta o tempo dele com a mesma tensão, como é que vai ficar a corrente desse circuito? Aí é bem simples, né? É um limitezinho, né? Pessoal aí de cálculo 1, né? Deve estar familiarizado também, né? Primeiro semestre é um limite bem simples, né? De se resolver. Limite de t tendendo ao infinito quando x ele é 6 quintos menos 6 sobre 5 vezes E elevado a 20t. É bem simples também, ele bem tranquilão de você trabalhar, né? Aqui você vai utilizar, né? Vai substituir onde tem o t, que é o valor que é o valor que estamos utilizando, né? Que é o limite desse limite, ficou redundante. Aí vai ficar 20 vezes infinito, qualquer número multiplicado por infinito dá infinito, é elevado a infinito. Qualquer número elevado a infinito é infinito. E 5 vezes infinito é infinito também. Aqui vai ficar agora menos 6 dividido por infinito. Ou seja, qualquer número dividido por um número muito grande tendendo ao infinito, ele dará zero. É a mesma coisa de você pegar um real, você tem um real e quer dividir pela quantidade de habitantes do Brasil. Vai ficar praticamente zero para todo mundo, né? É zero. Praticamente não, é zero para todo mundo. Entendeu? Utilizando mais um arredondamento assim, né? Como que eu posso dizer. Aí então ficou o quê? Ficou o limite de uma constante, né? Utilizando a regra de limite, né? Limite de uma constante é a própria constante, né? Então o limite de t tendendo ao infinito, limite de 6 quintos tendendo ao infinito, ele é 6 quintos, ou seja, o valor da corrente desse circuito, quando ela tende ao infinito, é quanto? É 6 quintos amperes, né? É bem simples, né? Vocês querendo utilizar, deixar ele em número
E número decimal, né, vai ficar 1 sobre 1,2 amperes, que eu acho que é uma corrente um pouquinho alta, né? A pessoa que está mais familiarizada aí com a elétrica deve também ter a mesma noção, né? 1,2 amperes já é uma corrente já um pouco elevada, né? Então, pessoal, o exemplo foi isso daí. Lembrando novamente que eu não vou fazer um exemplo em circuito resistivo capacitivo, porque o raciocínio é totalmente parecido, é igual. É igual, você pode pegar essa questão, ver o modelo dela e ir resolvendo, principalmente essa fórmula aqui, de você aplicar a fórmula de Lagrange. É bem tranquilo. Como é que eu vou falar? No circuito em RC, você também vai fazer a mesma coisa, né? Onde tiver o P de X aqui e o Q de X aqui. Simplesmente você vai pegar e você vai substituir aqui na fórmula de Lagrange. Não tem bicho de 7 cabeças, é só você pegar a fórmula e aplicar. É bastante simples, é questão mais de prática, né, pessoal? Pegarem assim nas firmas assim, vocês vão ter que estar praticando bastante. E então, pessoal, vamos colocar agora aqui as referências, né? De onde é que a gente veio para poder fazer esse slide, né? Para vocês assim, digamos que uma videoaula, uma videoaula, né? Para vocês aí, para estar podendo ajudar vocês, né? Nessa caminhada aí, né? Dando exemplos de aplicações de EDO, né? Utilizando no caso ela para a parte de na parte de resolver circuitos elétricos, né? Um pouco mais voltado para circuitos elétricos circuitos elétricos sim, mas é voltado mais para a parte de eletricidade e parte mais de eletrônica, né? A parte mais estamos voltados aqui. Aqui tá meus amigos, né, que me ajudaram a fazer esse conteúdo para vocês, né, que é o Ítalo Almeida, o Jackson Filho, né, e eu, Douglas Vieira. Aqui está a referência, né, de um matemático.com, a referência que a gente pegou, né, para poder fazer esse vídeo, né, ver de exemplos, né, as didáticas que eles utilizavam e tal, comparar também com os exemplos que a gente utilizou aqui. Eu acho bastante válido, utilizando também o site de engenharia elétrica de lá da Universidade Federal do Pará, para termos algumas bases de como a gente poder falar com vocês, né? E também sobre esse site aqui, que a gente achou bastante interessante para estar falando mais sobre os componentes, né? Mas a gente não acabou colocando aqui no vídeo porque a nossa ideia não é fazer um vídeo para o público voltado de elétrica, né? Que acredito que o público voltado de engenharia elétrica já tem um pouco mais de conhecimento sobre isso. Era mais um vídeo voltado para o público de engenharia no contexto geral, né? Para que um engenheiro de produção possa pegar e poder resolver uma questão de circuito elétrico, utilizando EDO, para que o engenheiro de química e por assim vai, para ser uma coisa mais geral, né? Porque é aquela questão, né? O engenheiro ele tem que saber tudo, de tudo um pouco, né? De todas as áreas um pouco. Então, pessoal, até a próxima, né? Quero agradecer a atenção de todos aí e até a próxima.